ajuda com inscrição. Compreende com uma alma aberta para o perdão. É aquele que percebe em nossos olhos os desejos, os disfarces, alegrias e o medo da frustração. Amigo é aquele que nas horas incertas da vida nos tira da ilusão. Quem tem medo de fazer amigos, por receio de se machucar. Boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento, o nosso pensamento, que é a nossa identidade pessoal, com os nossos sentimentos. Elevemos mentalmente as nossas vibrações ao alto, buscando em nossas mentes a figura do Mestre Jesus. Hoje, nessa noite fria, como algumas outras, nós ficamos pensando naqueles nossos irmãos que não têm um lar, não têm aonde se aconchegar, a sua cabeça, um cobertor. E são nessas noites frias, difíceis, longas de se passarem, que a gente começa a agradecer a Deus por aquilo que nós temos. A nossa cama, um teto, a nossa família, alguém para nos ouvir, alguém para amar, alguém para cuidar, os nossos trabalhos, a nossa profissão, amigos. Então são nesse momento que a gente vê o quanto que nós somos ricos, quanto que nós temos. Segundo o irmão Benedito, ele tem uma frase que diz assim, que o pouco para nós é muito para quem nada tem. Então vamos ser gratos pelo dia de hoje, vamos ser gratos por tudo aquilo que a vida nos ofereceu para a nossa evolução espiritual. Vamos ter um olhar diferenciado para com os nossos familiares, para com aquelas pessoas no qual nós temos uma certa dificuldade. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que nós temos de aprender a ter paciência, aprender a amar, aprender a perdoar. Vamos agradecer a Deus pelo ar, pelo nosso corpo e por estarmos aqui hoje nessa noite fria, reunidos em nome do Mestre, reunidos em nome do amor, para aprendermos sobre a vida espiritual, para educar os nossos sentimentos, para nos conhecermos melhores e assim sermos melhores em nossas ações. Que Jesus aqueça os nossos corações e que esse fogo sagrado do amor, que ele nunca se apague, mas que nós possamos alimentá-lo com a brasa da caridade. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, nós estamos no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O tópico é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A gente vai falar sobre piedade filial. Nós gostaríamos só de dizer que os nossos estudos, como as nossas palestras, elas são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então a gente também tem outros irmãos de outros estados, países e cidades que nos acompanham e que também acabam questionando, acabam interagindo conosco. Como a gente também abre
para as pessoas que queiram perguntar ou que queiram colocar suas opiniões. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está no Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, os pais, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento. É menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome. Quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reserva o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta da vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de seus filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar-se seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra vida, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezaram seus deveres
e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los, e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios mereçam que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as perfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar os mesmos aos inimigos, quanto a essa obrigação, é maior ainda com relação aos seus pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos, ou é ainda em face dos parentes, e que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra, e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso reportar a situação e as ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Devia, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto, a terra que Deus lhes dará, a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas o advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhe dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, eles dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Também quando o chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Resumidamente, se nós parássemos para refletir nesse texto, a gente compreende que a caridade começa em casa, né? Até porque a gente recebe desses pais um sacrifício e uma renúncia incomensurável. Eu acho que a gente só entende os nossos pais quando a gente se torna pai. A gente só se entende a postura daquele pai para conosco, né? Às vezes severo, disciplinador, né? Exigente. É porque, na verdade, a educação que o pai dá não é a curto prazo. Ele está vendo a longo prazo. Ele está desenvolvendo no filho os caracteres da bondade, da disciplina, do serviço, da obediência, da resignação, do trabalho, do dever. Então, esses pais que nos deram a vida, independente de como foi teu pai, tua mãe, como diz Divaldo, nós devemos honrá-los, agradecê-los, né? Porque eles se sacrificaram, eles renunciaram muitas coisas. Se não foi o pai no qual você almejava, mas foi o pai e a mãe que você precisava, que você necessitava para o teu aprendizado nessa vida. Mesmo os pais que abandonam os filhos, ele coloca aqui, assim precisavam estes filhos, assim teria que ocorrer para que estes filhos
aprendesse ou se reajustasse perante a lei de Deus, existências passadas, né? É um aprendizado, mas querendo ou não, é teu pai, né? Ele te colocou no mundo. E agora, claro que cada um perante as suas obras. Então a gente só passa a ser bom pai quando a gente compreende a postura dos nossos pais, quando a gente tem os nossos filhos. Aí a gente passa a entender os nossos pais, né? E aí eu entendo que honrar pai e mãe, segundo o próprio Benedito, honrar pai e mãe, né, ele está muito ligado a um processo de educação. Pai e mãe são orientadores dos filhos, desses espíritos. Espíritos que agora chegam à sua tutela, à sua guarda, né, na função de filhos. E eles na função de pai. Então, pai e mãe são orientadores. Pai e mãe têm o dever e a obrigação de podar as arestas imperfeitas dos filhos. Essa é a obrigação do pai e da mãe. É educá-los, né? Amá-los e educá-los. Amor não é conivente ao erro, à omissão. Ao contrário, quem ama tem que educar, tem que cobrar, tem que exigir, né? Tem que ajudar o filho no seu despertar, na sua iluminação, na sua transformação. Eu sei que não é fácil o papel de pai. Eu sei o quanto é difícil a gente dizer um não. O quanto que a gente tem que ter uma conversa olho no olho. O quanto a gente tem que ser firme. Não é fácil realmente a arte de educar. A arte do diálogo, né? De mostrar um caminho do bem, mostrar que aquela postura que ele está tendo perante a vida, ao próximo, a ele, não é uma postura condizente às leis espirituais. Não é fácil. Realmente é difícil, é uma arte. A educação é uma arte. Tem que se ter muito diálogo, tem que se ter muita conversa. E aí, eu acho que a gente só honra pai e mãe quando pai e mãe cumprem com o seu papel, né? Quando pai e mãe também cumprem com o seu papel. Porque aí, quando a gente chega a uma certa maturidade, tem uma época da nossa vida que a gente se afasta dos pais, não é isso? A gente sai de casa, vai fazer faculdade, ou tem que trabalhar, ou monta o seu negócio, enfim, vai fazer a sua vida. Então mas tem um período da nossa vida que a gente sente uma necessidade enorme de retornar. Né? Quando a gente tem uma certa maturidade de voltar, porque é o momento que a gente entende os nossos pais. Tem um momento na vida da gente que a gente passa da adolescência, a juventude, aí vem a rebeldia, vem a independência, vem todas aquelas conquistas que a gente quer ter. Não, meu pai é antiquado, minha mãe é assim, minha mãe é assado, né? Mas como tem uma música do Belchior, como ele diz, como os nossos pais, a gente acaba, quando envelhece, fazendo as mesmas coisas que os nossos pais. Mas por que a gente faz? Porque a gente está honrando o pai e mãe. Porque os valores que eles semearam foram verdadeiros, por mais que não frutificaram no momento que talvez eles queriam, porque na verdade, como a gente está em formação, se a gente parar para analisar, a própria neurociência diz que o indivíduo ele só se forma na questão cerebral aos 21 anos. O cérebro se forma até os 21 anos. Então, parece que a gente fala para o filho, fala, ele ouve aqui e sai por aqui, não é isso? Mas não, você pode ter certeza que tudo que você está falando, fazendo, conversando, está no subconsciente dele. Está no subconsciente dele. E ele, uma hora, ele vai entender. Como qualquer um de nós começa a entender. Eu senti isso no período da minha vida. Quando minha mãe falava, ela conversava, né? E eu falava, aí quando a gente amadurece um pouquinho, eu falo, poxa, agora eu entendo por que mamãe falava isso. Naquela época eu não conseguia entender, mas estava sendo semeado. Então a gente não pode deixar de semear nos nossos filhos. Ter o diálogo, ter a conversa,
né? Eu digo que pai não é amigo, pai é orientador, né? Pai é orientador. Pai é orientador, ele é educador, ele tem que ter uma conversa de olho no olho. E quando o filho foge, você tem que olhar no olho dele e dizer, eu sou seu pai, olha nos meus olhos, sou sua mãe, olha nos meus olhos. Então a gente tem que semear nos nossos filhos, que é a arte de educar, para que a gente possa talvez chegar na velhice e ser honrado, lembrado, qual é o legado que eu deixei como pai e mãe? Qual a mensagem que eu deixei para os meus filhos? Claro que começa com o nosso exemplo. O irmão Benedito disse uma coisa na segunda-feira, que ficou gravada na minha mente, que ele diz assim, muitos pais têm que educar o seu coração para poder educar seus filhos. A gente precisa educar os nossos corações, ser exemplo, porque não adianta eu cobrar uma postura do meu filho, se eu não tenho essa postura. Como é que eu vou falar de não violência ao meu filho? Como é que eu vou falar para ele não xingar, para ele ter uma postura ética, espiritualista, espiritual, se eu não vivo isso, se eu não estou vigiando a minha conduta? Então a arte de educar exige também muito de nós, porque os nossos filhos estão nos filmando, estão nos olhando. Parece que não, mas eles analisam nas pequenas coisas da vida, como a gente interage com os outros, como a gente trata os outros, como a gente trata a esposa, né, o marido, as pessoas do lado de fora, eles ficam observando. Então, por isso que o exemplo arrasta, o exemplo de um pai arrasta muito mais do que 1000 palavras, e a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa educar os nossos corações, a gente precisa vigiar a nossa conduta, para que quando eu for falar com meu filho, soe verdadeiro, ou pelo menos eu estou tentando fazer também. Não é que nós somos perfeitos, ao contrário, muitas vezes a gente também extrapola, erra, revê, porque também a arte de educar tem isso, né? Eu acho que cada pai tem a sua maneira, a sua forma, e se perguntar como educar, eu digo que cada filho que chega aos nossos lares, são filhos antigos, são espíritos antigos, que a gente já tem contato, que se chegou até nós, é porque a gente conhece eles, e a gente tem condição de educá-los e ajudá-los no caminho do bem. E se você tiver 3 ou 2 filhos, você vai perceber que um não é igual ao outro, um necessita uma atenção especial, o outro já tem uma certa compreensão, então é assim, a arte de educar é isso. Um de repente se motiva por um castigo, o outro se motiva por uma conversa, quer dizer, cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira. E se esses filhos chegam até nós, é porque a gente tem condição. A gente tem condição, a gente já conhece quem são eles. E se a gente está na função de pai, é porque a gente já foi preparado no mundo espiritual para vir como pai, para vir como mãe. Porque a gente sabe o que tem que dar para eles. A gente sabe. Então não adianta a gente reclamar dos nossos filhos. Aquilo que nós estamos reclamando é aquilo que a gente devia estar fazendo, porque foi aquilo que a gente combinou de fazer no mundo espiritual. E não estamos fazendo. Então não adianta a gente ficar reclamando dos nossos filhos, a gente tem que educar, a gente tem que amar, nós temos que semear tudo aquilo que é possível ser semeado, porque a energia que a gente gasta reclamando, se queixando ou isso, é a mesma energia que a gente se propôs a dizer, não, é esse filho, eu tenho um compromisso com ele e tenho que resolver da melhor maneira possível, eu tenho que colocá-lo num bom caminho, porque não tem coisa pior para um pai, para uma mãe, ver um filho perdido. Não tem. Eu acho que é uma derrota. Né? É uma derrota íntima para um pai, para uma mãe, ver um filho que se desvirtuou. A gente sente aquele buraco, dizendo, poxa, o que faltou, né? De repente,
não tenha faltado nada, você deu de você o melhor, e de repente faltou da tua parte, faltou o tempo que você consumiu em outras coisas, por não querer ter o contato com ele, porque a gente tem a mania também de terceirizar certas funções que são nossas. A função de educar é nossa, de escolarização é da escola, mas função de educar e de desenvolver os caracteres de virtudes é nossa, porque a gente conhece esses espíritos que estão chegando na nossa casa. Né? Então, o que eles querem não é questão material, eles querem o nosso tempo, qualidade do nosso tempo, eles querem a nossa atenção. E isso, eles nos dão até a oportunidade para a gente estreitar o que com eles? Os laços de afetividade. Vocês já viram? Criança, ela mesmo vem, né? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Porque ela quer estreitar o laço de afetividade com o pai, com a mãe, que ele tem como exemplo na casa. Não é? Aí ele quer estreitar. Então, eles chegam até nós. A gente é tão durão, tão insensível, a gente se torna, né, pelo cotidiano, que a gente perde um pouco dessa função. Mas eles nos dão a oportunidade de exercermos essa função de ser pai e mãe. Quando ele fala assim, pai, deixa um pouco o celular, vem ficar comigo, joga comigo, brinca comigo, vamos jogar futebol, né? E o pouquinho que você fica, 10, 15, 20 minutos, pronto. Você criou. Memória afetiva, gente. Essas primeiras memórias, elas são super importantes para a criança. Então ela não quer muito, ela não quer um relógio mais caro, ela não quer um celular, não quer um tablet, ela quer a tua atenção. Agora, se você viciar ela, enchendo ela de entretenimento para que você, ocupando o tempo dela, é óbvio que ela vai criar laço afetivo com o celular, com o tablet, com o iPad, com o PlayStation. Né? Quando a gente honra pai e mãe, o Benedito tem uma outra frase que ele falou sobre a mãe, que também me marcou muito. Ele disse assim, quando o pai e a mãe, né, a mãe, principalmente a mãe, nesse sentido era o Dia das Mães, ensina o filho a honrar. E que é honrar? É o que colocou aqui o Evangelho: respeitar, amar ao próximo, gentileza. Quando a mãe ensina, ou o pai, né, não estou tirando a função do pai, ao contrário, o filho, quando vai cometer algum desatino, ele pensa logo em quem? Na mãe, não é? Ai, se minha mãe souber a vergonha que eu vou fazer ela passar, não é isso? Qualquer um de nós, gente, qualquer um de nós, primeiro escândalo nosso vem a mãe. Quando eu fazia meus escândalos, eu ficava pensando na minha mãe. No outro dia eu falava, ai, coitada da minha mãe, que vergonha, né? Que é qualquer um de nós. Então a imagem é tão forte na nossa mente que a gente vai fazer qualquer desatino, a gente já pensa, mas se mamãe souber, se acontecer o escândalo, quer dizer, ela vai ficar, eu vou envergonhar ela, quer dizer, isso já é um sinal que nós estamos semeando honrar pai e mãe. A minha mãe, né? Perfeito, a minha mãe, meu pai, porque é um honrar, né? Mamãe nos ensinou a amar, mamãe nos ensinou a perdoar, a gentileza, o respeito. Não que o papai também não deva ensinar, né? Mas o papai tem uma figura muito forte também no processo da educação, no processo da razão. A postura nossa perante a vida, como a gente lida com as circunstâncias. A mamãe ensina toda a sensibilidade, ela tem essa capacidade, né? O corpo feminino propicia ao espírito essa capacidade de sensibilidade, né? O diálogo, de ir conversar, resolver as coisas, apaziguar, né?
O pai, muitas vezes, a questão da razão, da praticidade, da postura perante a vida, dos problemas. Então, a gente vê que dentro da paternidade e maternidade são funções distintas, mas que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Muito importante. Eu lembro, eu contei essa história aqui de um corredor espanhol, que um queniano estava na frente dele. Acho que vocês devem ter visto, isso é um vídeo até que está na rede social. É um vídeo muito bonito. O queniano estava na frente dele e o corredor achou que tinha chegado já. E o espanhol, que estava em segundo, ele percebeu isso. Ele percebeu que o queniano tinha dado uma bobeada. O que ele fez? Ele empurrou o queniano. Ele poderia ter passado na frente, não é? É uma prova, uma competição, primeiro lugar, e ganhava um belo de um prêmio e tudo mais. Não sei quanto que era esse prêmio. Mas ele empurrou o queniano, para que o queniano cruzasse em primeiro lugar. E aí o repórter perguntou para ele, por que você fez isso? Você tinha a oportunidade de chegar em primeiro lugar e tudo mais, né? A primeira coisa que ele falou, olha, se eu fizesse isso, eu estaria desonrando a minha mãe, porque minha mãe me ensinou o respeito, a gentileza, né, a honestidade. Eu não estaria sendo honesto para... Olha só, gente, olha o que é dar a César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se ele passasse o queniano, ele teria toda a justificativa, porque azar o queniano, ele fez a besteira, né, é uma prova, então ele estaria dando o que é de César para de César. Eu estou ganhando, eu estou competindo, eu sou um profissional. Mas ele deu o que é de Deus, e o que a mãe dele ensinou para ele. Honestidade para a consciência, gente. Honestidade para com a consciência. Por isso que ele não ultrapassou o queniano. Porque foi isso que a mãe dele ensinou para ele. Ele teria toda a justificativa porque era uma competição. Mas ele não se sentiria bem com ele. Porque ele foi educado ao despertar dos caracteres da bondade, das leis espirituais. Essa mãe cumpriu o papel direitinho? Perfeitamente. Ele deu o que é de Deus. Deu o que é de Deus. A gente, às vezes, como pai, quando a gente vê o nosso filho, quando ele é agredido, xingado, ou um bullying, é isso, a gente logo dá aquilo que é de César, revida, bate, xinga também, se posiciona. Só que a gente esquece que nós estamos oferecendo as leis dos homens, a lei da força, da violência. Hoje, o que você está ensinando para ele está fazendo lá fora, mas mais tarde ele vai estar fazendo com você. Ele vai estar fazendo com você. Porque eu sei que é difícil quando você vê um filho que sofre bullying, porque é assim, ou é assado, papapá. Mas a gente deveria ensinar as coisas que são de Deus. Filho, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Filho, questione a ele, por que ele está fazendo isso com você? O que você fez para com ele? Desperte no filho inteligência emocional, inteligência espiritual. Uma vez ouvi uma história de um fornecedor. Ela falou assim para mim, ela começou a falar das filhas, ela tinha filhas gêmeas, e ela falou que uma das meninas sofria perseguição com o professor de educação física, tipo, tirar sarro, menosprezar, sabe, colocar ela para baixo. E a menina sempre cabisbaixa, e sempre comentava com a mãe e tudo mais. Um dia a mãe sabiamente disse assim, minha filha, você vai fazer o seguinte, quando ele fizer isso com você, e acabar a aula, você vai chamar ele para conversar. E uma menina de 13 anos, mas eu vou chamar o professor, você vai chamar ele para conversar.
E você vai olhar bem nos olhos dele e você vai dizer assim: o que você fez para ele te tratar dessa maneira? E assim ela fez. Ela esperou a aula, ela chamou o professor, disse que olhou bem nos olhos dele e disse a ele: olha, o que eu te fiz para você me tratar dessa forma? Por que você me trata assim, perante as pessoas, me humilhando? Diz que o professor entrou num choque tão grande que começou a chorar naquele momento. Ele não estava percebendo que aquela situação estava mexendo com o íntimo daquela menina. Diz que, diante daquela postura, diz que o professor mudou. Então, olha que interessante, a mãe ensinou a filha a postura de inteligência emocional, de dar a outra face, né? Porque ela poderia sofrer a agressão e revidar, xingar o professor, mas a mãe ensinou uma postura de dar a outra face, questionando por que ele fazia isso. E com isso, deu oportunidade ao professor de repensar, deu oportunidade ao professor de se reabilitar com a sua própria consciência. Gente, sabe o que ela fez? Ela tirou o poder da mão dele através da doçura. Através da doçura. Ela tirou o poder através da doçura, do questionamento, da interrogação. Ela deu um tapa de luva de pelica. Fez aquele professor pensar. Isso não está ensinando o filho a honrar pai e mãe? A caridade, a gentileza, a humildade, usar a inteligência aliado com a virtude para as conquistas espirituais? E não pela força, e não pela imposição, que é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, que a vida, tudo na vida é conquista. A vida é conquista. A vida é trabalho. A vida é servir. Na vida tereis aflições, como disse o Cristo. Ensina teus filhos que na vida eles terão aflições, eles terão dificuldades pela frente, mas ensina eles a se posicionarem perante essas aflições. Ensina eles a se posicionarem perante as decepções, porque eles receberão muitos nãos. Não os poupem. Como diz o irmão Benedito, não é um antídoto para a nossa alma orgulhosa, para a nossa alma egoísta. O não é extremamente importante, porque a gente recebe muito não. Para o dia que a gente receber o sim, valorizar aquele sim, valorizar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a nossa transformação, a nossa labuta, a nossa busca, para chegar à vitória. É assim que a gente tem que ensinar os nossos filhos, porque nessa vida tereis muitas aflições. Mas dá o antídoto para ele, sabe por quê? Porque se você não der o antídoto para ele, se você não ensiná-lo a superação, e mostrar para ele que é capaz, que ele erga a cabeça, se você não ensinar isso, na primeira decepção, ele vai tentar o suicídio. Como a gente tem um índice altíssimo de suicídio com adolescente, com essa geração que não sabe o que é um não. Não sabe o que é uma decepção. Porque às vezes nós pais queremos poupá-los disso. Então eles não param no primeiro emprego, não conseguem parar, não conseguem ter obediência, não conseguem ter a disciplina, a resignação, porque não foi ensinado em casa a servir nos pequenos trabalhos domésticos de casa. Ele não foi ensinado a tirar um prato da mesa, ele não foi ensinado a tirar um copo da mesa. Ele não foi ensinado, se tirou tem que guardar o brinquedinho. Ele não foi ensinado.
porque tem quem faz por ele. A gente dá tudo mastigadinho. Você está criando um indivíduo frágil para a vida emocionalmente. Você está criando um indivíduo que ele vai ter muita probabilidade de ir para o alcoolismo, para a dependência química da droga. Muita facilidade. Porque ele não teve não. Ele não sabe lidar com as decepções. Então, é fácil esse indivíduo, né, se envolver com a dependência química das drogas. É fácil. Então, se a gente quer ensinar os nossos filhos as aflições, fale de suas aflições para eles. Às vezes meus filhos falam assim, perguntam para mim, papai, como é que foi a sua infância? Os meninos tiravam sarro de você? Eu falei, muito. Eu era gordinho, falava, eu tinha a língua presa. Muito. Muito. Então fale das suas decepções, fala o que você passou. Não queira ser um super-herói. Mas mostre para ele que você também superou, que você passou, ele também vai superar. Que acontece, infelizmente essas coisas acontecem. Não são certas, e a gente tem que explicar que não é certo, que não é legal, porque as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais, graças a Deus, e que a gente tem que respeitar as diferenças, mas que a gente passou também por muitas decepções, a gente passou por muitas aflições, então conta a tua história, fala um pouco do quanto foi difícil, que também foi dolorido. Ensina ele a vencer, ensina ele que ele é capaz, que é normal ter esse sentimento de mágoa, de tristeza, mas que a gente não pode deixar que isso perdure. Mas mostre para ele que ele tem capacidade, mostre para ele que ele pode superar, não agredindo, não competindo com ninguém, mas sendo melhor, aprendendo a se amar, aprendendo a se amar como é. Isso é muito importante para a gente superar. Tem bullying de criança, mas tem os bullying adultos, e a gente passa por muitos. Pessoas que nos alfinetam, que nos cutucam, que nos medem do pé à cabeça. Continua, o bullying continua. Infelizmente é porque nós somos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos, egoístas, orgulhosos, soberbos, competitivos. Então vai continuar essas aflições, gente, e não adianta se iludir que não vai continuar essas aflições, mas ensine a eles o caminho interior, o caminho do eu, ensine a eles o caminho do amor, caminho do respeito, porque como diz Emmanuel, é importante os inimigos, e é importante respeitá-los, porque os inimigos nos mostram quem realmente nós somos, eles apontam os nossos defeitos, é importante tê-los no nosso caminho, é importante ter amigos, amores, mas é importante ter indivíduos que são diferentes, que pensam diferente de nós, importante, para que a gente se conheça, para que a gente valorize o nosso tesouro, o nosso eu, para que a gente possa sempre estar desconstruindo certos valores, é muito importante, que a gente consiga desconstruir quem realmente nós somos, quais são os nossos valores, quem sou eu. Então é importante conviver com as diferenças, é importante conviver com relações antipáticas. Porque tem relação antipática com o coleguinha da escola, tem relação antipática no mundo empresarial. Primeiro não, na primeira relação difícil, já pedi a demissão, daqui eu não quero, não vou ficar. Não vai ficar em lugar nenhum, porque não tem ambiente perfeito, não tem ambiente bom, a gente precisa criar o nosso oásis, mas ensina teu filho a criar o oásis dele interno,
Quando tiver momento de secura, sol escaldante, dificuldade, ele tem esse oásis interno. Ele tem um Deus para crer. Ele tem um Deus para amar. Ele tem a caridade como ferramenta. Ele tem a oração com ligação ao alto, em sintonia com os bons espíritos. Desperta no teu filho espiritualidade. Não a religião, mas a espiritualidade. Religião é rótulo, espiritualidade é essência. Toda religião tem espiritualidade, mas a maioria de nós ficam presos ao rótulo e não na essência, não bebemos a essência. Ensina teu filho a beber a essência da vida espiritual. Mas primeiro beba você como pai dessa fonte, para que você consiga tocar o coração do seu filho. Não tem filho difícil perante ao amor de um pai e de uma mãe. Se nós somos o que somos, é porque os nossos pais não desistiram de nós. Né? Ou se somos o que somos, mesmo não tendo os nossos pais, nós tivemos que sobreviver. E de repente dizer, se eu não tive um pai bom, eu não quero ser esse tipo de pai, eu quero ser um pai presente. Se eu não tive um pai presente, eu quero ser uma mãe presente para o meu filho. Eu quero fazer para ele aquilo que eu não tive para comigo. Também é um ensinamento, mas não deixa de honrar o teu pai e a tua mãe. Perdoa eles, até porque, como diz o Evangelho, uma hora seremos velhos. Nós já estamos vivendo um país de idosos. Não é? Nós já estamos vivendo. Se a gente não exercitar a paciência para com os nossos filhos, como é que nós vamos pedir que eles tenham paciência conosco quando nós tivermos Alzheimer? Então exercita a paciência com o teu filho vai repetir vários atos, ele vai pegar aquele negócio e vai jogar, você vai e pega, ele vai apontar para aquilo, vai te perguntar o que é aquilo, mas trocentas vezes, e ele vai te fazer inúmeras perguntas e inúmeros porquês, na mesma pergunta. Não perca a paciência, exercite a paciência, ensine a ele a ciência da paz. Ensine a ele a ciência da paz, porque você está ensinando a ele algo que ele talvez vai ter que te dar no futuro, porque a gente vai envelhecer, e aí a gente precisa amparar os nossos pais na velhice, e como diz o Evangelho, né? Ele fala bem claro aqui, ele diz assim: e sobretudo para com os pais sem recursos, que mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrer de fome? Pergunta o Evangelho. É dar para os meus pais o necessário só para que eles não morram de fome? Pergunta o Evangelho. É a primeira pergunta que ele coloca. Aí ele vai: em os relegando ao mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua. Eu tenho um quartinho lá no fundo. Pergunta o Evangelho: é isso que é honrar pai e mãe? Aí ele vai um pouco mais além, né? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhe resta de vida, descarregando sobre ele os trabalhos de casa. Quer dizer, eu dou moradia para ele, eu dou isso, mas ele precisa fazer algumas coisas aqui em casa. Isso é honrar pai e mãe? Pergunta o Evangelho. Quando Jesus diz assim, quando um indivíduo
pede para caminhar contigo 2.000 passos, Jesus diz, não caminha só 2.000, caminha 4. Isso que nós estamos fazendo, isso é apenas um dever, mas nós temos que ir além do dever. A gente tem que dar, porque isso aqui é dar a César o que é de César, mas eu tenho que dar mais do que isso, eu tenho que dar as coisas espirituais. Eu tenho que dar o meu melhor para aquele indivíduo que agora precisa de mim. Eu tenho que dar o meu melhor. Difícil? Difícil, mas aí se encontra a verdadeira caridade. Aí se encontra a verdadeira caridade. Porque a gente acha que está fazendo um favor. Tem um quartinho no fundo, eu coloco ele, né? Eu dou o necessário para ele comer, em troca ele faz alguns serviçinhos de casa, e a gente acha que isso é ser caridoso. Perfeito? Ou usa a aposentadoria dele, ou dela, né? Não é isso? Aí a gente acha que está sendo caridoso, acha que está fazendo muito. Mas é o que coloca o Evangelho aqui, engana-se. Você só está dando a César o que é de César. Né? Você está fazendo isso para ele porque você tem outros interesses. Existem outros interesses. Você tem que fazer com todo o seu coração. Você tem que fazer para aquele que te amou. Para aquele que te cuidou. Para aquele que perdeu noites e noites de sono. Para aquela que no qual não tinha tempo nem de tomar banho. Não é? Mãe é isso, né? Toma banho quando dá, e se dá. Come também quando dá, e quando dá para comer. Aí, um pai ou uma mãe criam 5, 6 filhos, já diz uma canção, mas 5, 6 filhos não cuidam de um pai, dignamente. Isso quer dizer o quê? Que o pai e a mãe cumpriu o seu dever. Cumpriu. Foram os filhos que não cumpriram dignamente com seus pais. Aí depois vem aquela tristeza no coração. Quando o papai e a mamãe vão embora, aí fica aquele vazio na consciência, dizendo, puxa, eu podia ter feito um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Podia ter tido um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo para ele. Mesmo que ele contasse as mesmas histórias, as mesmas, não importa. Mas que eu pudesse ouvir as mesmas histórias e não me emburrar com as histórias dele. Ai, se eu tivesse paciência. Ai, se eu tivesse um pouquinho de amor, que falta que ele me faz agora. Que dor que sinto na minha alma. Aquela dor de não ter cumprido de forma digna o caminhar com aquela pessoa que hoje era meu pai, que hoje era minha mãe. Porque aí se encontra a caridade. A gente recebe a caridade despretensiosamente quando somos crianças, aqueles seres frágeis, para depois dar essa mesma caridade para os nossos pais que se tornam frágeis, que se tornam crianças. A vida é uma troca. Aí a gente passa a ser pai do nosso pai, mãe da nossa mãe. Mas que bom que você possa ser mãe da sua mãe, cuidar dela com todo o carinho e amor como ela cuidou de ti. Que bom poder ofertar isso de todo o coração. Que bom pagar uma gratidão com outra gratidão. Esse é o Evangelho de Jesus. E a gente tem essa oportunidade, pessoal, de fazer dentro de casa. Não está longe, não está distante. Dentro da nossa casinha. Dentro dos nossos lares.
Olha que bênção que Deus dá. Eu não preciso andar 1000 quilômetros para fazer a caridade. Está aqui pertinho. Está pertinho. E é isso que Deus pede, gente. A gente, às vezes, faz tanto para o pessoal do lado de fora, mas não consegue fazer para dentro da nossa casa. Ter paciência, amar, cuidar, zelar, levar no médico. Cuidar dos nossos. A gente não consegue fazer isso. Faz perfeitamente, dignamente do lado de fora. Que a gente começa a compreender que o que a doutrina nos ensina, praticamente não tem muito valor. Por que não tem muito valor, pessoal? Porque o grande valor que a gente se comprometeu está dentro dos nossos lares. Está em casa. Então você está dizendo que eu não posso fazer esse lado de fora? Pode, mas desde que você faça o arroz com feijão bem feitinho, dentro de casa. Não adianta você fora de casa ser bom e dentro de casa ser um carrasco, um indivíduo duro, insensível, cruel, trata todo mundo na porrada. Não adianta nada. Para os filhos dos outros é lindo, maravilhoso, mas para os seus não tem sequer um pingo de paciência. Então não está longe, gente. Está tudo pertinho de nós, as ferramentas, para a gente poder desenvolver. Deus é tão perfeito que é assim. Sabe por que Deus é perfeito e fez esse mecanismo? Senão a gente ia ter justificativo. Aí fala, é muito longe, tem que buscar lá do outro lado do oceano, do Atlântico. Não, está aqui do teu lado. Está pertinho de você. Pertinho de você. Está lá o velho chato que você chama, a velha chata, o ranzinho, isso é isso. Está ali, prontinho para você amar. Prontinho para você cuidar, despertar no teu coraçãozinho o amor, o perdão, o carinho, a docilidade, a afabilidade, a indulgência, a misericórdia. Está ali. O exercício de casa que Deus te deu está ali, gente. Não está fora, não. Está fora, não. Aí, se a gente fizer bem feitinho dentro de casa, é óbvio que aí nós vamos estudar um outro capítulo e dizer, o próximo capítulo é interessante, ele vai dizer, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando Jesus é questionado, né? Jesus já estava fora de casa há muito tempo, e os irmãos dele desesperados, talvez a Maria desesperada, porque né, Jesus começou a sua divulgação da Boa Nova. E aí Jesus dá essa... Aí chega Pedro lá, Jesus está na casa da sogra de Pedro, chega Pedro lá e diz assim, mestre, o teu pessoal lá está preocupadíssimo com você. Está todo mundo bufando lá fora, que você sumiu de casa, é isso. Aí Jesus vem com essa pérola aqui. Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. O que ele quer dizer com isso? Todos nós somos irmãos. Respeito minha mãe demais e a amo. E fiz muito para eles dentro de casa. Agora é necessário que eu doe o meu amor também, não só para os meus dentro de casa, mas também para fora. Esse é o Evangelho. Evangelho é praticado dentro de casa, em primeiro lugar. Evangelho é praticado. Laboratório do Evangelho, dentro de casa. Começou a viver dentro de casa, você começa a levar isso para a sociedade. Você começa a levar isso para as pessoas. Mas a prática do Evangelho é dentro do laboratório chamado família, desse núcleo. O desenvolvimento dele é ali. Aí você leva para os teus, para outras pessoas também, porque você está fazendo o que você se propôs a fazer direitinho com aqueles no qual você tem uma relação espinhosa, uma relação de dívida. É o que disse a Madre Teresa de Calcutá, né? Perguntaram para ela se ela participaria de uma passeata em favor da paz. Ela falou assim, olha, até participaria, mas antes de fazer uma passeata em favor da paz, eu digo a vocês, voltem aos seus lares, ame e cuide dos teus, que aí vocês não vão precisar fazer passeata nenhuma em favor da paz.
E aí isso bem vivido em casa, é óbvio que eu vou viver também aonde? A sociedade. A família é um núcleo que me prepara para onde? Para viver em sociedade. Para viver em sociedade, pessoal. Está difícil? Não, não está difícil. Não é difícil. A gente tem que ter amor. A gente tem que pedir a Deus que nos dê doses de amor, paciência, e que tenhamos a oração para conseguir construir esses sentimentos em nós. Sabedoria, discernimento. Sabe por quê? Porque senão a gente sai dessa vida fazendo 1000 maravilhas, achando que fez 1001 maravilha. Era espírita, trabalhei na casa espírita por 40, 50 anos, médio passista, médio de cura, médio de psicofonia, médio de psicografia. Aí você chega lá, primeiro relatório, que vão te perguntar, não é nem a tua religião e nem o que você fez fora, vão te questionar o seguinte: e a tua vida com os teus? Como foi? Ah, não, então, sabe, eles não me compreendiam, né? Era muito difícil, e aí eu busquei um refrigério na espiritualidade, fazendo isso. Tá, mas, espera um pouquinho só. Vamos pegar lá o teu propósito da tua reencarnação, porque tá tudo marcadinho. Aí pega lá o propósito da reencarnação, a gente dá uma olhadinha lá. Viver com fulano de tal, porque já há mil anos atrás, há 10 encarnações, vem se degladiando. Viver com aquela pessoa dentro da família, você vai vir como pai, ele como filho, laços consanguíneos para começar a criar o amor, para estreitar os laços espirituais. Essa era a proposta tua, ó. Era o primeiro mandamento teu, ó. O primeiro propósito era esse aqui. E da família, gente, vocês podem ter certeza que eu estou falando a vocês. A família é o primeiro propósito. É o primeiro. Porque a hora que eles chegarem lá, eles vão ver lá, ó, primeiro. Bom, como é que você resolveu a situação lá com o fulano de tal que veio como teu filho? Como é que ficou? Ah, não foi resolvido, me distanciei dele. Ah, você se distanciou dele? Tá bom. Então vamos preparar uma outra reencarnação, novamente, né? Vamos cruzar as vidas, vamos analisar tudo de novo, agora para você poder resolver de novo com ele. Não é? O Espiritismo, nós estamos aqui hoje, que é só para relembrar dessas coisas que a gente firmou lá em cima, num contratinho que a gente fez. Não é contratinho de gaveta não, viu, gente? É contratinho com a consciência, mas está registrado lá, porque a gente tem essa facilidade de querer burlar até lá, né? Mas está registrado lá, ó, você pediu para vir com o fulano, o fulaninho que você falou que é chato, ranzinza, que só te cobrava, você pediu para vir com ele, para que você pudesse resolver isso na tua consciência, os males que você cometeu com ele, os desenganos que você cometeu com ele, você pediu, endossou, e ainda falou que iria suportar e resolver isso consigo próprio, não era nem com ele, era com você em primeiro lugar. Então a doutrina dos espíritos, pessoal, ela só vem nos lembrar essas coisas. A gente não pode se iludir por que a gente está aqui, não. Ela só vem nos lembrar quais são os compromissos que a gente tem. E compromissos inadiáveis. Compromissos que requer suor, lágrima, trabalho e dedicação. É isso aí. Meu sogro trabalhou 40 anos como médico. 40 anos. Quando se aposentou, resolveu viver a vida, desencarnou. A minha pergunta ao Benedito foi, mas por que ele desencarnou agora? Ele disse assim,
Você acha justo um indivíduo que cumpre a sua missão, o seu papel, como pai, como esposo, como profissional? Você acha justo que um indivíduo que cumpriu a sua prisão continue preso no corpo? Você acha que isso é justo? Cumpriu, ganhou a sentença de liberdade. Ganhou a sentença de liberdade, porque cumpriu com o seu papel, e sai dessa vida com a consciência tranquila de ter cumprido da melhor forma o seu papel, como pai, como esposo, como profissional. E a vida é assim. Ganhou a sentença. Ganhou a sentença de liberdade dele. Pronto. Agora ele vai aproveitar numa outra situação, com a consciência tranquila, com o dever cumprido, né? Então, 8 filhos, né? Cumpriu com a obrigação dele, ter esses 8 filhos, educá-los, amá-los, ensinar a simplicidade, ensinar a lei do trabalho, ensinar o servir, né? Ensinar tudo isso, e ele fez, cumpriu direitinho. Acabou meu papel, estou indo embora. É isso que a gente tem que compreender, que a família é o primeiro reajuste. Família é o primeiro reajuste. Você cumpriu a tua sentença direitinho, maravilha. Se você tiver mais ganhar uma sobrevida, e beleza, se não, volta para o mundo espiritual, saindo com todas as glórias que possa sair. Com todas as glórias, com a mente tranquila, com o dever cumprido, com a consciência tranquila de ter feito o que podia ser feito. Tá? Porque esse mundo é de provas e expiações. Isso nós não estamos num mundo de felicidade. Não é um mundo onde a gente vai sentir a plenitude, a felicidade. Então, aquele que cumpriu, ganha a sua sentença de liberdade. Pronto, ganhou a sentença que é o desencarne. Pessoal, a gente vai para a parte prática. Alguém quer colocar alguma coisa? Só para a gente encerrar. Essa coisa aí do Brasil que está com esse, como que eu falo aí, essas especulações aí, e está faltando isso, faltando aquilo, gasolina e tal. Qual será o fim disso aí, Eduardo? Olha só. Nós teríamos que ter um gestor financeiro, um gestor político, para poder... Eu vou analisar só no âmbito espiritual e de uma forma muito modesta e simples da situação, né? Tenha paciência, né? Diria o irmão Benedito, tenha paciência, né? Realmente é um grande exercício de paciência, né? É um exercício de reajuste, é um exercício de aprendizado, e não é coletivo, né? Nós estamos vivendo num âmbito coletivo esse aprendizado, todos nós. Então, o irmão Benedito já comentou isso, antes de ser uma crise financeira, é uma crise moral. E a gente comete pequenas corrupções ao longo do nosso dia, né? A gente burla algumas situações para se favorecer. Se não todos, uma boa parte de nós, sim, acaba burlando situações. E é claro que uma crise moral, ela gera um caos para se reorganizar e para que a gente aprenda com as nossas ações. Pequenas ou não essas ações, elas dão frutos da lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então nós estamos vivenciando isso no nosso país, né? Nós estamos sentindo, coletivamente, todos nós estamos sentindo isso na pele. Estamos pagando um preço, perfeito, né? Independente se, mas é o partido A, B ou C, na verdade não tem partido A, B ou C. Sempre existiu processos de corrupção, e não só na política, mas na nossa vida diária.
sempre existiu o tal do jeitinho, dar um jeitinho em tudo, o famoso jeitinho brasileiro. Sempre existiu. Não adianta a gente querer, nós não queremos enxergar isso, mas sempre teve. Agora, a gente está apedrejando, claro que a política, ela reflete uma sociedade. A política reflete a sociedade no qual nós vivemos. Um descaso, né? Infelizmente a gente só pensa em nós. Eu estou pensando em mim agora, amanhã que se arda o outro, né? Então tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. E a gente está sentindo isso. E agora é necessário resolver essa pendência coletiva. É necessário rever. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos que rever. Né? O descaso com a vida, com a política, por exemplo, a falta da nossa participação nesse mecanismo, né? E uma série de coisas. Uma cobrança firme conosco perante as pequenas leis e regras da vida que norteiam a boa conduta, que a gente também tem que viver. Por exemplo, vaga de idoso é de idoso, vaga de deficiente é de deficiente, e tem que ser respeitado. Né? A gente tem uma velha mania de se jogar bituca, de se jogar latinha de cerveja na rua, como se fosse a nossa casa. E não é a nossa casa, nós vivemos numa vida social. E isso são pequenas normas e condutas que a gente corrompe, que a gente passa a corromper. O cortar uma fila, dar um jeitinho de embocar o nosso carro. Hoje eu peguei uma fila imensa para abastecer. Teve um bonitão lá que já, quer dizer, é uma forma de corrupção. Agora, não estou julgando. A gente, na nossa ânsia, na nossa pressa, muitas vezes a gente se vê fazendo essas situações. Eu estou com pressa. Eu olho aquela vaguinha lá de idoso, olho para lá, olho para cá, estou com pressa, não sou de colocar, mas só 10 minutinhos. Tá bom, você coloca 10 minutinhos, você está justificando para você, mas você está se corrompendo. É a velha questão, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Por isso que a gente tem que se educar a viver as coisas espirituais. O Paulo tem uma frase belíssima: tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Né? Me convém porque o mundo está norteado com essas regras humanas, né, que são imperfeitas e que me convém. Eu posso fazer. Mas se eu analisar a minha consciência, é lícito eu fazer realmente? É aquela história do maratonista que eu contei, espanhol. Né? Convinha ele passar o queniano? Convinha. Tranquilamente. O queniano bobeou. Mas perante a consciência dele, dar a Deus o que é de Deus, ele percebendo, e ele percebeu que o queniano bobeou. Ele percebeu. Se ele percebeu e ele não agir com justiça, amor e caridade, ele está sendo corrupto. Então a gente vai além do âmbito material. A coisa mais profunda do que a gente possa imaginar. Mais profunda. Então essa crise, que é financeira, mas que é moral, é para dar uma chacoalhada coletivamente em todos nós. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Como nós nos comportamos perante as situações, né? Que tudo bem, não tem ninguém vendo, ninguém vai me censurar. Mas será que eu estou me censurando perante a minha consciência, tomando aquelas decisões, ou eu fico buscando justificativas ainda? Então, a coisa é muito complexa e muito profunda. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que tenhamos a coragem, antes de ficar julgando o partido da direita, da esquerda, fulano, ciclano, beltrano, mas eu acho que o que compete nesse momento, nesse exato momento, é dizer o seguinte, que cada um diga para si, qual é o meu papel? O que eu estou fazendo verdadeiramente que eu possa deixar uma mensagem para mim de mudança e para aqueles que me cercam? Eu estou cumprindo com o meu papel?
Ou eu estou terceirizando o meu papel e culpando somente o governo? Porque é o que está acontecendo. Agora a gente está culpando, porque a gente tem que ter um bode expiatório. Eu não estou dizendo que não tenha, mas é fácil agora descarregar. Essa situação me lembra muito a meretriz sendo julgada pelas pessoas. Quando as pessoas iriam apedrejar e que Jesus diz, atira a primeira pedra que não tiver pecados, ele quis dizer o seguinte: olha, tudo bem, ela é meretriz, compete à lei mosaica que o exercício de ser meretriz, ela tem que ser julgada com pedradas, maravilha, dai a César o que é de César. Mas quem aqui não tem pecados? Quem aqui não falha diariamente com as leis de Deus? Quem aqui de nós aqui pode dizer que é perfeito, que não tem uma falha, um pensamento de inveja, de maledicência, né, de competição, de maldade com o próximo? Quem aqui de nós? Atire a primeira pedra que não tiver pecados, né? Então, eu acho que a situação atual é: volta para si, analisa a tua vida, analisa a tua conduta e faz a mudança que você precisa fazer com você. Se cada um aqui de nós procurar fazer a mudança que compete a ser feita, orar e vigiar, e como disse Jesus, vigia a tua conduta, ora para você vigiar teus pensamentos e sentimentos perante aos outros, para que você não corrompa as leis espirituais através dos teus pensamentos, e que você também não corrompa essas leis no âmbito menor. Porque, como disse o Cristo, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, quando tiver a oportunidade do muito, ele vai ser infiel. Para Deus, quem rouba R$1 e 1 milhão, a intenção é a mesma, porque roubou. Não importa, 50 centavos, 10. O dia que você tiver a oportunidade de roubar 1 milhão, você vai roubar 1 milhão. Então a mudança começa conosco. Mudança não está na política. A política é o ápice da pirâmide. A base somos nós. Muda-se a sociedade, educa-se a sociedade, conscientiza-se a sociedade, que o âmbito da política vai refletir o que é a sociedade. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Pessoal, só passar alguns recados rapidinho. Dia 9/6 a gente vai estar fazendo a nossa feijoada beneficente. Ela custa R$25. É uma marmitex e dá para 2 pessoas. A gente pede a gentileza e a boa vontade, como todos têm conosco, sempre, de poder nos ajudar em mais esse evento. A gente pede a colaboração de todos vocês. Aqueles que queiram vender, mesmo que seja uma marmitex,